Esse tema é fundamental, é preciso que se discuta, até porque ele é apresentado para nós, primeiro, como uma fatalidade, né? A pandemia aconteceu, temos que trabalhar em casa, não há o que fazer, é um caminho sem volta. Segundo, como um benefício. Afinal de contas, não mais estaremos no trânsito das grandes cidades, poderemos estar de pijama trabalhando, faremos o nosso próprio horário. Ou seja, é um discurso absolutamente sedutor. E o objeto da nossa discussão aqui é a Instrução Normativa 65, que, vejam, não usa apenas um discurso sedutor, usa um discurso falacioso. A própria definição da IN 65, quando ela diz ali a que veio no primeiro artigo, ela diz que está estabelecendo um programa de gestão. Inclusive foi referido antes, né? Se o trabalhador, se o servidor público, a servidora não se adaptar, ele pode ser excluído do programa de gestão. Mas vejam, a IN 65, essa instrução normativa, não fala de um programa de gestão, ela fala de teletrabalho. Só que faz isso de um modo que parece realmente que ela está propondo uma nova forma de organizar o trabalho. Quando, na verdade, o que ela está propondo, e a leitura deixa isso muito claro, e os que me antecederam já esmiuçaram as regras, ela está propondo simplesmente uma subversão dos direitos que estão previstos, por exemplo, para os servidores em nível federal na Lei 8.112. Que ela vai dizer lá que é o próprio trabalhador ou trabalhadora que vai ter que arcar com os custos do seu trabalho. E tudo assim, e sempre desse modo, né, gente? Ela diz, é dispensado o controle da jornada, como se fosse uma coisa boa para o trabalhador, como se o controle da jornada não fosse uma exigência para que se possa aferir a medida da troca. Controle de jornada de trabalho não existe porque servidor, servidora, trabalhador, trabalhadora da iniciativa privada querem muito que o seu tempo de vida seja controlado por quem o explora. Existe como regra jurídica porque é a medida do quanto eu estou entregando de tempo de vida em troca daquele salário. Então, quando eu sou contratado, quando eu faço um concurso público e assumo uma função pública para trabalhar 6 horas por dia, o salário que vai ser pago no fim do mês remunera 6 horas do meu dia e nem 1 minuto a mais. E, inclusive, remunera essas 6 horas com todos os tempos de não trabalho, que é aquele tempo do cafezinho, que é o tempo da ida ao banheiro, que é o tempo da conversa com os colegas na chegada ao ambiente de trabalho. E nada além disso. Veja, quando se propõe que a mesma linha da iniciativa privada, que na reforma trabalhista acrescenta um item ao artigo 62 da CLT para dizer exatamente a mesma coisa, quem faz teletrabalho não tem necessidade ou não tem direito às regras de duração do trabalho. O que se está dizendo, na verdade, é que haverá, sim, trabalho por além daquele período de 6 ou 8 horas, e que isso não será pago. Na IN 65, isso fica muito claro quando lá no final, no artigo 29, e olhem de novo a forma da linguagem, a gente precisa começar a pensar sobre isso, sobretudo se, e acho que é legítimo, como foi dito aqui, se utiliza ou se vai adotar a estratégia de propor uma norma que parta dos próprios servidores, vamos tomar muito cuidado com a linguagem. Lá no artigo 29 dessa instrução normativa, ele diz assim, fica vedada a autorização da prestação de serviços extraordinários pelos participantes do programa de gestão. O que, quando a gente lê, parece uma coisa boa, né? Fica vedada a autorização de realização de horas extras, ninguém vai trabalhar além do horário. Não, daí vem um parágrafo único e diz assim, o cumprimento pelo participante de metas superiores às metas previamente estabelecidas não configura a realização de serviços extraordinários. Ou seja, podem fixar metas que não sejam passíveis de serem cumpridas durante as 8 ou 6 horas. Se o servidor fizer essas metas todas, se ele fizer além disso, se ele estiver trabalhando 10, 12 horas, isso não é, porque quer a IN 65, isso não é serviço extraordinário. O que eles estão nos dizendo, na verdade, nessa instrução? Que o trabalho será aferido a partir de produtividade, isso aparece em vários artigos, e que, portanto, está rompida a correspondência entre o tempo que é entregue e o salário que é pago. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Eu tenho participado de inúmeras discussões sobre o teletrabalho na administração pública, sei que existe uma parte importante do funcionalismo público que acha positivo o teletrabalho,
Eu trabalho em 2 serviços públicos, né, na URGS como professora, e tive a possibilidade de experimentar o trabalho remoto no primeiro, agora nesse semestre que recém terminou, e o repasse de atividades, inclusive de secretaria para os professores, fazendo com que os professores tenham que trabalhar muito mais horas do que eles são contratados para trabalhar, é evidente. E também sou servidora pública no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e vejo servidoras e servidores esgotados porque eles não conseguem dar conta da quantidade de trabalho que está lá para ser cumprida no processo judicial eletrônico, que não para, trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, e eles não recebem a mais por isso, mas estão trabalhando mais e estão adoecendo mais, estão entristecidos. Então, eu chamo a atenção para a importância da gente se dar conta de que essa proposta aparentemente sedutora de trabalho remoto esconde uma quebra de algo que é central na troca entre capital e trabalho, que é a medida da troca. Eu sei que existe possibilidade de contratação por produtividade, mas vejam, essa não pode ser a lógica do serviço público. Nós sabemos disso, porque o serviço público se diferencia da iniciativa privada exatamente porque ali nós não perseguimos números ou quantidade, e sim a excelência de um serviço que é necessário para pessoas, para uma boa parte da população, para a qual, se não houvesse Estado, não haveria acesso à educação, à saúde, enfim, a todos os serviços que o Estado ainda presta. Essa linguagem falaciosa utilizada na IN 65 lembra muito, vocês vão achar exagero, mas eu não consegui deixar de lembrar uma leitura que eu fazia esses dias num texto da Hannah Arendt, sobre a questão do fascismo no século XX, e eu não sei se vocês sabem disso, mas um dos primeiros decretos do Hitler, que deu origem à câmara de gás, que matou, percebam, 50 mil alemães com problemas de saúde durante final da década de 30, início da década de 40 na Alemanha, tinha como título, ou melhor, como fundamento, uma lei que dizia assim: pessoas incuráveis devem receber uma morte misericordiosa. E a morte misericordiosa era a câmara de gás. Guardadas as proporções, gente, é isso que a gente tem quando a gente tem, por exemplo, uma lei que garante o emprego, mas na verdade está reduzindo o salário. Uma instrução normativa que fala que agora é um plano de gestão maravilhoso, mas na verdade está acabando com o direito à desconexão. E eu tenho certeza que o que eu estou dizendo aqui é algo que está sendo experimentado pelas servidoras e servidores que já estão atuando nesse trabalho remoto, mesmo por aqueles que gostam, que sabem que estão trabalhando mais e que estão trabalhando sem as condições que tinham lá no ambiente de trabalho do serviço público. Claro que a IN 65 ainda tem um outro problema, né? Ela é inconstitucional, porque quando ela subverte o parâmetro jurídico, por exemplo, de que o empregador é que deve suportar os riscos da atividade e dar condições de trabalho, porque são dele os meios de produção. E como é que a instrução normativa faz isso? Ela diz que é o servidor que terá que organizar o seu ambiente de trabalho. Foi dito aqui no início do nosso painel, que ele é que terá que comprar os equipamentos, ou pelo menos organizar o ambiente de trabalho de forma a poder prestar o serviço com a efetividade que será cobrada. E tem mais problemas ainda, não só na IN 65, mas no teletrabalho de uma forma mais geral. Além dessa quebra da medida da troca, porque se perde a possibilidade, inclusive, de controlar o tempo que é colocado à disposição da administração pública, se atomiza o serviço público. O que significa dizer, se cada servidor ou servidor estiver trabalhando de dentro da sua casa, nós não vamos mais nos enxergar. E isso tem consequências que, com certeza, nós ainda não conseguimos dimensionar. Porque nós fomos catapultados para a lógica do teletrabalho em função da pandemia, e claro que sabemos que essa é uma necessidade, porque estamos com medo de adoecer e de morrer em razão da Covid-19. Mas há uma alteração radical na capacidade que temos de enxergar o outro como um igual a nós. Tá, e por que é importante enxergar o outro como um igual a nós? Que é aquilo que acontece quando a gente chega no ambiente do trabalho, pergunta como foi o dia anterior, conversa sobre as questões que não está conseguindo resolver, quando um ajuda o outro na sua tarefa, quando está lá no cafezinho fazendo esse tempo de não trabalho dentro do horário de serviço. Por que isso é tão grave, gente? Porque é essa identidade coletiva que permite que a gente consiga lutar por objetivos comuns.
É evidente que, se o teletrabalho se tornar realmente uma realidade no serviço público, as servidoras e servidores terão de encontrar outras formas de identificação para uma luta coletiva, mas não tenho dúvida de que essa luta será fortemente prejudicada. Porque estar cada um dentro da sua residência trabalhando impede concretamente, por mais que nós queiramos ser empáticos, que nós tenhamos aquele convívio que depende do contato dos corpos e que nos permite ter essa sensação de que compartilhamos uma mesma situação de trabalho e que, portanto, precisamos lutar para melhorar essa situação de trabalho. Se isso vai acontecer entre os servidores, imaginem ter servidores em relação aos terceirizados. Situações em que já havia dificuldade de identificação e luta comum. Isso será ainda mais prejudicado, porque esses terceirizados, por exemplo, de limpeza e conservação, de vigilância, eles terão de estar no local de trabalho com seus corpos. E serão os únicos que lá estarão, ou eles e mais pouquíssimos servidores e servidoras. Isso vai prejudicar ainda mais a possibilidade de se identificar como classe e de ter lutas comuns. Mas tem mais do que isso. Impede a identificação de que um acidente ou adoecimento decorreu do trabalho. Como é que nós vamos saber, por exemplo, se alguém que estava lá na frente do computador, prestando seu trabalho, daqui a pouco foi mexer no teclado com força, apertou o dedo, machucou, quebrou o dedo. E vai dizer, quebrei o dedo trabalhando. Como é que vai demonstrar isso? Porque a fluidez entre o tempo de trabalho e o tempo de lazer, essa perda da possibilidade de desconexão, essa invasão do espaço doméstico pelo trabalho, vai concretamente impedir ou dificultar fortemente que se identifique um acidente ou um adoecimento como consequência do trabalho. Percebam que hoje, no Brasil, a gente está discutindo muito o fato de que a Covid pode ter relação com o trabalho. Um servidor em teletrabalho que vai buscar, no meu caso lá no tribunal, vai buscar lá o processo físico, porque precisa trabalhar no processo físico, pega um ônibus, vai até lá, busca os processos, volta para casa, 2 dias depois se sente mal, Covid. Como é que ele vai demonstrar relação do adoecimento com o trabalho se ele está em teletrabalho? Além disso, eu ainda quero chamar muita atenção de vocês para o fato de que o teletrabalho altera também radicalmente, e aqui para mim, gente, é a questão talvez mais séria de todas. Altera radicalmente a nossa forma de conviver com os nossos afetos, porque não é igual. E me digam vocês que já estão também em teletrabalho, aqueles que aqui estão e que já vivem essa realidade, se isso não é verdadeiro. Especialmente para as mulheres, que, como nós sabemos, ainda são aquelas que suportam a dupla jornada, ou aquelas que são as primeiras responsáveis pelo cuidado dos filhos, dos idosos, das pessoas da família. Não há qualidade na convivência, porque nós estamos trabalhando, paramos o trabalho um pouquinho para ir lá fazer um pouco de comida, daí volta, responde, tem um e-mail que é urgente, vai lá, responde o e-mail que é urgente, atende o filho tem que fazer tema, vai fazendo aí que a mãe está respondendo aqui algumas demandas de trabalho. Ou seja, não há qualidade para o trabalho, e por isso as nossas cabeças estão tão mais cansadas. Eu não sei vocês, mas para mim, por exemplo, fazer audiências virtuais cansa muito, muito mais do que as audiências presenciais, e eu tenho certeza que é também por conta disso, fora o fato de que não é humano e razoável estar na frente da tela de um computador por 3, 4, 5 horas seguidas, tem também o fato de que nós não conseguimos, porque está tudo ali no mesmo ambiente. Poucas pessoas, inclusive, têm a possibilidade de ter, por exemplo, um quarto separado, um local onde vai trabalhar e ninguém vai entrar, os filhos não vão chegar, vai estar tudo certo. Não, a gente está ali no mesmo ambiente, as coisas estão acontecendo, o cachorro latiu, vomitou, tem que ver o que aconteceu, a criança está com febre, a babá não veio, nem deve vir, né, porque nós estamos ainda enfrentando uma pandemia, ou seja, a louça está suja na pia, tudo isso está no mesmo ambiente. Isso retira a qualidade do convívio. E tem efeitos para os vínculos familiares, para os vínculos entre pais e filhos, para a forma como a gente se relaciona e se conecta com as outras pessoas. O que eu quero dizer com tudo isso, gente? Isso que eu nem falei numa outra questão que é fundamental também, que é o fato de que esse tal programa de gestão, que não é programa de gestão coisíssima nenhuma, que é simplesmente uma forma de impor teletrabalho de uma maneira absolutamente desigual e ilícita da perspectiva da normatividade de proteção social a quem trabalha, sobre os servidores e servidoras, é que esse programa de gestão faz parte de um projeto de extinção do serviço público, do Estado como tal o conhecemos. E eu digo isso sem nenhum medo de errar. É só a gente parar para pensar, vamos lá. A privatização,
é a terceirização de carreiras públicas que já não existem mais há muito tempo, é a emenda constitucional 95 congelando gastos e, com isso, determinando a desidratação por dentro de serviços públicos que são essenciais, e agora um programa de gestão que, por exemplo, na realidade do Tribunal Regional do Trabalho, vai permitir que um servidor trabalhe com processos do Brasil inteiro. Esses dias eu instruí uma audiência que era uma trabalhadora de um banco virtual, que realizava teletrabalho, que é contratada como pessoa jurídica, não tem nem mais o direito ao vínculo, e a carteira de clientes dela era de 1.500 clientes do Brasil todo. Isso é o teletrabalho. Enquanto a gente não entender isso, a gente não vai conseguir sequer atuar de forma coletiva para propor uma normativa que atenda às nossas necessidades. Porque essas questões que são centrais, que são profundas, que são estruturais, vão continuar atravessadas em qualquer norma, mesmo naquela norma que consiga dizer que vai ter uma jornada máxima de 5 horas, que tem que desconectar o servidor depois de determinado horário, que tem que ter alguma vantagem, porque a IN 65 retira todas as vantagens das servidoras e servidores que estão em teletrabalho. Mas ainda que a gente consiga tudo isso, essas questões estruturais, a completa alteração dos vínculos familiares, a perda do direito à desconexão e o fato de que o teletrabalho faz parte da extinção do fim do serviço público no sentido de ir cada vez mais reduzindo o número de servidoras e servidores e cada vez mais automatizando os procedimentos e cada vez mais, portanto, entregando um serviço público que não se preocupa com o sujeito, com a sujeita, com o ser humano que está lá do outro lado, que é quem consome os nossos serviços. Isso tudo, nem uma ótima norma vai conseguir eliminar. Então, eu quero dizer para vocês que, em primeiro lugar, teletrabalho não é algo que veio para ficar necessariamente, que a gente precisa aceitar, porque, afinal de contas, a tecnologia, blá, blá, blá. Tem tecnologia, vamos usar a tecnologia para reduzir jornada. Vamos usar a tecnologia para tornar o trabalho menos repetitivo. A tecnologia não veio necessariamente para nos escravizar. Então, quando a gente pensar sobre teletrabalho, quando a gente fizer uma discussão como essa que estamos fazendo aqui hoje, vamos começar a pensar que tipo de sociedade que a gente quer viver, afinal de contas, né? Será que a gente quer realmente uma sociedade em que as pessoas estejam com o seu ambiente de casa contaminado pelo trabalho? E percebam, quem diz isso para vocês é alguém que gosta muito do que faz. Eu gosto muito, muito de dar aula e gosto muito do meu trabalho como juíza do trabalho. Mas eu não quero que a minha casa esteja totalmente colonizada pelos espaços de trabalho. Eu não quero essa mistura. E eu já percebo os efeitos que essa mistura traz para a possibilidade de convívio com os colegas, para a possibilidade de compreensão do efeito coletivo do trabalho e para as possibilidades de convívio familiar. Então, acho que se isso é um dado de realidade, que é percebido também por outras trabalhadoras e trabalhadores, sempre tendo, evidentemente, aqueles que gostam de fazer teletrabalho, que acham que é muito mais legal, enfim, isso sempre vai existir, mas se isso é uma questão que está sendo observada, e está, porque o Poder Judiciário começou há muito tempo o teletrabalho, exigindo, inclusive, 30% a mais de produtividade de quem estava no teletrabalho, e já tem pesquisas demonstrando que o resultado disso é o aumento de um adoecimento físico e psíquico das pessoas que estão trabalhando dentro das suas casas. Então, vamos pensar nisso como uma realidade que não está dada, que precisa ser tensionada, que precisa ser revista, que precisa ser pensada. Afinal de contas, gente, o trabalho é aquilo que nos identifica. Quando a gente conhece outra pessoa, a primeira coisa que a gente diz é o que a gente faz. A gente se identifica, eu sou professora, com o trabalho que a gente faz. Daí a importância desse trabalho, que se não pode colonizar o nosso tempo de lazer, também não pode virar algo automatizado e totalmente atomizado, que a gente vai realizar dentro de um espaço em que os nossos colegas não estejam ali convivendo com a gente. Eu tenho a esperança que a gente consiga encontrar um meio termo que não comprometa essas questões que são centrais, fundamentais e que vão mudar a forma de convívio social, e não acredito que seja para melhor. Mas acho que para isso a gente precisa discutir com seriedade e, sobretudo, não considerar que o teletrabalho é algo irreversível. É preciso discutir se nós queremos realmente estar, cada um, nós que podemos estar dentro das nossas casas, né, quando essa pandemia passar, se nós realmente queremos esse tipo de convívio social e esse tipo de execução de trabalho, se é nesse tipo de sociedade que a gente vai querer viver e criar nossas filhas, filhos e netos. É isso, obrigada.